Oi, gente! Quantas vezes você já tentou parar de comer açúcar e não conseguiu? É difícil, né? Você já deve ter percebido que não é uma tarefa tão fácil assim, né? E é por isso que você veio aqui buscar esse vídeo. Porque hoje eu vou trazer pra você 7 motivos que fazem com que você tenha tanta dificuldade de deixar o açúcar de lado. Sejam muito bem-vindas a esse canal, mulheres. Esse canal foi feito para você que quer melhorar a sua autoestima, que quer resgatar a sua potência feminina, que quer melhorar o seu corpo e sabe que para fazer isso de uma forma sustentável e definitiva você precisa mudar de dentro para fora. Eu sou Joana Parola e é com muita paixão que eu venho aqui gravar mais esse vídeo para vocês, para compartilhar um pouco da minha experiência com mais de 10 anos transformando vidas. Eu tenho muita fé na minha missão, gente, muita fé, porque eu sei que só o conhecimento transforma. É através de um conhecimento claro que você vai conseguir fazer melhores escolhas na sua vida. E assim você vai se transformar por completo. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do vídeo onde eu me apresento, onde eu conto pra vocês a minha verdadeira missão, por que eu tô aqui, por que esse canal existe e o que vocês podem encontrar todas as vezes que vocês estiverem aqui comigo me assistindo. E antes da gente começar a falar o lado amargo do açúcar, porque vocês sabiam que ele tem um lado amargo, é isso que a gente vai discutir hoje. Curte esse vídeo, compartilha ele com aquela sua amiga que não consegue deixar o açúcar de lado de jeito nenhum. Ela precisa e ela merece assistir esse vídeo. Se você quiser receber todas as notificações do nosso canal, é só você se inscrever aqui e ativar lá o sininho. Vamos então começar, gente? Ai, meu Deus, como é difícil parar de comer açúcar. Meu Deus, eu já tentei largar de tudo que foi jeito, eu já tentei diminuir, eu já tentei fazer tudo e todas as vezes, quando eu percebo, eu já voltei a comer. Não é assim que acontece? Nas minhas consultas, o que eu mais escuto é isso, gente. A pessoa vira pra mim e fala assim, Joana, só não consigo tirar o açúcar. Ai, meu Deus, é uma tentação, como é difícil tirar o meu docinho. Aí eu penso assim, ó, ai, meu Deus do céu, mais uma vítima. Mais uma vítima como eu fui muito tempo. Eu falo pra vocês isso com muita propriedade, porque eu também fui uma vítima. E é isso que eu conto no vídeo, como transformei o meu corpo em 3 meses, que eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo pra vocês acompanharem um pouco do que foi a minha história. Muitas pessoas não fazem ideia do malefício que o açúcar causa na saúde da gente. Muita gente não tem a menor ideia. E quando eu falo açúcar, gente, é muito bom deixar isso claro, porque você vai precisar dessa compreensão para entender lá na frente o que eu vou explicar. O açúcar é assim, ó, açúcar de mesa branco refinado, açúcar cristal, qualquer tipo de açúcar que você coloque no café ou em qualquer lugar, que você faça bolo. Mas eu tô falando também de carboidratos refinados, eu tô falando de carboidratos de uma forma em geral. Por quê? Todas as vezes que você come esse tipo de alimento, eles vão se transformar no seu organismo em glicose. E é o excesso dessa glicose que começa a causar vários e vários danos na sua saúde. É isso que a gente vai entender. E se esse vídeo aqui te chamou a atenção, se o tema desse vídeo fez você vir aqui assistir, é porque você já sabe que o açúcar, ele não faz tão bem assim, né? Mesmo que você não entenda a profundidade do mal que ele te causa, você já sabe que ele não é dos maiores aliados que você tem na sua vida, né? A maioria das pessoas nem tá se preocupando em diminuir, aumentar, simplesmente não questiona nada, não tem nem o nível de conhecimento a respeito disso. Agora eu quero saber de você, eu quero a sua opinião. Bota nos comentários pra mim aqui. Como foi a sua experiência quando você tentou parar de comer o açúcar? Você conseguiu resistir quanto tempo? Foi difícil? Como é que foi? Me conta um pouco do que foi pra você. Você sabe que o consumo exagerado de açúcar vai causar aumento da gordura corporal, principalmente na região abdominal. Tudo que a gente não quer, né, gente? Gordura abdominal, Deus me livre. Mas o açúcar, ele pode provocar isso. Pode te levar a desenvolver diabetes tipo 2. Pode te levar a diabesidade. Diabesidade, Joana? Como assim diabesidade? O que é isso? Diabesidade é o processo de obesidade associado ao desenvolvimento da diabetes tipo 2. Vocês sabiam que em 20 anos, mais da metade da população vai se encontrar nesse estado de diabesidade? Essa é a perspectiva? Isso é assustador, né, gente? Você pode desenvolver esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado. Mas esteatose hepática não é para pessoa que bebe muito, não só para pessoa que bebe muito, mas para pessoa que come muito carboidrato, porque o aumento dessa glicose vai fazer o acúmulo de gordura, principalmente no fígado. Doenças cardíacas, síndrome metabólica, depressão, ansiedade, doenças mentais como o Alzheimer, por exemplo, que já sabe que o Alzheimer é uma diabetes tipo 3, você pode colocar no Google que você vai ver. E, gente, essa listinha aqui, ó, é só o início da quantidade de coisas que o açúcar pode provocar de malefício aí na tua vida. Mas a gente não veio aqui para falar de malefício do açúcar, né? A gente veio aqui para falar por que é tão difícil deixar ele de lado. Vamos lá começar. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é o hábito.
O hábito. Como é difícil quebrar um hábito. Meu Deus, qual foi a última vez que você precisou quebrar um hábito na sua vida? Lembra? Foi fácil? Não foi, né? Pois é, foi difícil, né? Exatamente. Por que é tão difícil? Todas as vezes que você automatiza alguma coisa no seu corpo, no seu organismo, você economiza energia. Por isso que é tão difícil quebrar um hábito. Vamos supor comigo aqui que você vai dirigir hoje. Imagina se não fosse nada automatizado. Você vai dirigir, você senta no seu carro e você fala, agora eu vou passar a primeira, ou antes de passar a primeira, você liga o carro, né? Eu vou ligar o carro, eu vou passar a primeira, eu vou soltar a embreagem, eu vou virar o volante. Imagina se tudo que você fizesse fosse assim. E não é assim que acontece. Quando você dirige pensando em outras coisas. Aquilo ali está completamente automático para você, virou mecânico. Você sabia que até 40% da energia que você gasta no dia vem dos aspectos cognitivos, vem da sua mente, do seu poder de pensar, de decidir, de agir, de cognição, tá tudo no seu cérebro. Por isso, agora você vai entender que naquele dia que você não fez exercício nenhum, mas você precisou entregar um trabalho que era importante, um trabalho que era difícil, você chegou no final do dia como? Exausta, né? Exatamente. Por quê? Porque você precisou gastar muita energia para desenvolver um determinado trabalho. Por isso que quando você come o seu docinho depois do almoço, todos os dias você cria esse hábito de comer o doce depois do almoço. No dia que você não come, cria um alerta no teu cérebro. Opa, alguma coisa acontecendo diferente aqui, vamos voltar, volta a fazer o que era, quero automatizar, não foge não, vamos economizar energia, volta pra lá. E aí você fica nessa dificuldade de quebrar o hábito. Sugestão que eu te dou aqui, coloque outro hábito no lugar. É mais fácil você tirar um hábito colocando outro. Então, ao invés de você comer o doce depois do almoço, tenta tomar um chá, tenta tomar um café sem açúcar, não sei, tenta comer outra coisa que não seja o doce, né? 2, vício químico. Eu escuto muita gente falando assim, não tem nada que comprove que o açúcar vicia quimicamente. Eu tenho vontade de rir quando eu vejo isso. Se você entra lá no Google Acadêmico é um lugar onde você entra para poder ver artigos científicos que são publicados. Tem só 3.750, eu olhei hoje para poder falar isso aqui para você. 3.750 artigos publicados falando sobre o vício e açúcar. Pensa nisso, gente. Eu vou falar para vocês de um estudo só, tá? Que foi quando tudo começou a surgir com relação a isso. Eles fizeram um estudo com ratos, botaram os ratos dentro de uma gaiola. E em um pires colocaram açúcar, no outro pires colocaram cocaína. Cocaína, é isso mesmo que você tá escutando aí. Cocaína, droga, cocaína. E monitoraram os ratos durante 24 horas. Sabe o que eles observaram? Que os ratos passaram mais no pires do açúcar do que do pires da cocaína. Pensa só isso. Isso sugere que o açúcar ele é mais viciante do que a cocaína. Isso foi publicado nas revistas americanas, isso foi publicado nas revistas britânicas, tá lá, você pode entrar no Google que você vai achar tudo ali, que o açúcar vicia mais, tanto quanto ou mais do que cocaína, do que nicotina. E outra coisa, gente, precisava de um estudo desse para dizer que tem vício químico? Todas as vezes que você tenta parar de comer açúcar, o que acontece com você? Você tem dor de cabeça, você tem insônia, você fica estressada, você fica mal-humorada, seu marido reclama de você, vai que mau humor, Deus me livre, ninguém te aguenta, nem você se aguenta. Por quê? Porque você está no processo de abstinência do açúcar. Eu acho engraçado a pessoa falar que não vicia, aí eu falo assim, gente, não vicia. Você fica a vida inteira comendo banana todos os dias, aí um dia você não come mais a banana. Você vai ter alguma coisa? Você sente alguma falta da banana? Você pode até ter vontade de comer, mas você vai sentir aquela fissura, aquele desespero? Não vai sentir. Você come carne a vida inteira, você passa uma semana sem comer carne, você vai ficar na fissura de comer carne? Não vai ficar, né? Mas com açúcar você fica na fissura. Não é assim que acontece? Me conta nos comentários qual é o seu nível de fissura pelo açúcar. 3. Aumento da insulina. Presta atenção que eu vou te explicar isso aqui da forma mais clara possível, mas você tem que entender para você saber o que está acontecendo. Lembra que eu falei que você come açúcar de qualquer tipo, que você come farinha, que você come carboidratos refinados, tudo isso vai se transformar na mesma coisa no seu organismo, que é a glicose? Agora você vai entender por que eu passei aquele conceito para você. Todas as vezes que você come isso tudo aí, que você transforma em glicose no teu corpo, essa glicose ela tá lá no sangue, circulando lá no sangue. Só que ela tem que estar dentro da célula, porque é lá dentro da célula que ela vai trabalhar. É lá dentro da célula que ela vai produzir energia. Só que ela não entra do sangue para a célula assim, ó. Alguém tem que levar. Quem é que leva? A insulina. Agora você está começando a entender, né? Todas as vezes que você tem o aumento de glicose no teu sangue, você vai aumentar, você vai liberar a produção de insulina para transportar essa glicose para dentro da célula, certo? Qual é o problema?
O problema não é a insulina, o problema é o excesso da insulina. A insulina ela é extremamente importante para você. Só que o excesso dessa insulina no seu organismo vai gerar processo inflamatório, porque a insulina ela é extremamente inflamatória se estiver em excesso no seu corpo. Quanto mais insulina, pega essa chave aqui agora, ó. Quanto mais insulina você tem, mais inflamação você tem. E aí você começa a gerar uma coisa chamada resistência insulínica. O que é isso, resistência insulínica? É quando você precisa liberar muito mais insulina para cumprir a mesma função que você cumpria antes, porque inflamou. Então não funciona mais adequadamente o sistema, entendeu? Então você libera muito mais insulina para poder transportar a mesma quantidade de glicose. E esse processo, ele vai só crescendo, vai só se alimentando aí. E aí você vai gerando resistência insulínica, a resistência insulínica vai aumentando. E qual é o sintoma? Aliás, quais são os sintomas que a resistência insulínica causa? Fome por carboidratos e açúcar, você fica ali doido para comer açúcar doce. Fome excessiva, vontade de comer mesmo. Cansaço, desânimo. Já percebeu? Você se sente assim? 4. Resistência à leptina. Leptina, nunca ouvi falar sobre isso. Eu vou te explicar agora em 1 minuto o que é leptina, o que ela tem a ver com esse processo. A leptina é um hormônio produzido nas células de gordura que atuam no seu cérebro. Fazendo o quê? Controlando o apetite. Ah, meu Deus do céu, eu fui no rodízio ontem, pedi pra vir aquela carne que eu amava, que eu queria comer. A carne não vinha. Chegou no final, eu já tava lotada, não aguentava comer mais nada. Aí o cara veio com a carne, o garçom veio de servir a carne. O que você fez? Não aguento mais. Não comeu. Mesmo sendo uma coisa que você estava doida para comer, você não comeu. Por quê? Porque a leptina deu sinal. Ela falou, chega, limite, acabou, não come mais. E não adianta vir com o que você mais gosta na tua frente que você vai falar, não, chegou no meu limite. O problema é que o açúcar ele é inflamatório. Então, quanto mais açúcar você come, mais resistência a essa leptina você vai criar. E o que significa isso? Na prática, significa que antes você comia um pouquinho só, você já estava saciada. Agora você está percebendo que você precisa comer mais. Você come e não se sente satisfeita, não se sente saciada nunca. Já percebeu? Aí você fala assim, meu Deus do céu, eu tô um buraco sem fundo, gente. Eu como, nunca tô satisfeita. O que está acontecendo comigo? Está acontecendo que você provavelmente está com resistência a essa leptina. 5. Estímulo da dopamina e da serotonina. Todas as vezes que você come, você tem um prazer imenso, uma coisa maravilhosa. Meu Deus, que delícia, aquele prazer momentâneo, mas é muito prazeroso, né? Até porque se não fosse, quem é que ia comer, né? É muito prazeroso. Você come, você fica ali em estado de êxtase. Por que isso acontece? Porque quando você come açúcar, ele tem o poder de liberar os neurotransmissores, serotonina e dopamina, que vão te dar prazer. São eles os responsáveis pelo prazer. Só que esse prazer ele é imediato. Você já percebeu que você come, só dura quando você está comendo prazer, né? Depois que acabou, né? E aí você fica sempre querendo voltar àquele estado de prazer que você sentia. E aí por isso que você tem vontade de comer toda hora, porque você quer aquela sensação de novo. Então você acaba também tendo um vício desses neurotransmissores, dessa sensação de prazer que o açúcar te dá. 6. Microbiota intestinal. Joana, mas que nome difícil. O que significa isso? O que isso tem a ver com açúcar? Tudo. Você tem um órgão virtual no seu corpo chamado microbioma intestinal ou microbiota intestinal. Esse microbioma, ele tem bactérias aí dentro. Você tem 10 vezes mais bactéria no microbioma intestinal do que célula no teu corpo. Nossa Senhora, é enorme, é imenso, muita coisa, muita quantidade. É isso mesmo. Só que essas bactérias, elas podem ser bactérias boas ou bactérias ruins. As bactérias boas são essenciais para a vida acontecer. Sem essas bactérias não existe vida. E o que significa essas bactérias boas? O que elas vão fazer de bom no teu organismo? Elas vão ajudar no teu sistema imune, modular o seu sistema imune. Elas vão ajudar na absorção de nutrientes. Elas têm uma ação de defesa do seu corpo. Só que para essas bactérias boas estarem aí, você precisa alimentar essas bactérias boas. E o que elas comem? Elas comem alimentos naturais, elas comem legumes, elas comem fruta, elas comem alimentos fermentados. É isso que essas bactérias gostam de comer. Mas as bactérias ruins também podem crescer em número grande aí no teu corpo. Como que se alimenta essas bactérias ruins? Com açúcar, com produto industrializado, com farinha refinada. Elas adoram esse tipo de alimento. E aí você percebe que de vez em quando bate uma fissura de comer um doce, uma porcariazinha. Sabe o que é isso? São as bactérias ruins aí, desesperadas de fome,
pedindo, pelo amor de Deus, comida. E aí você fica numa fissura louca que nada passa, nada tira da tua cabeça, que você precisa comer aquele negocinho. Aí você vai lá e come para poder alimentar essas bactérias ruins. 7º, paladar infantil, memória afetiva. Vai comigo lá na tua infância. Me leva lá na tua infância. Quando você tinha ali seus 5, 6, 7 anos, até os 10 anos de idade ali, como é que era a tua infância? Você tinha muito contato com a sua avó, com a sua mãe, com seu pai? O que eles davam para você comer nessa fase que você tinha muito conforto, que você tinha muito amor, que você tinha muita segurança da sua família ali? Normalmente é assim que acontece, né? Vó então estraga a gente, não é isso? A vozinha vai fazer lá aqueles doces que você adora, você chega na casa da tua avó, tem tudo que você mais ama para comer, ou a sua mãe que faz aquele leitinho com Nescau quentinho para você comer todo dia, pão, enfim, bolo, um monte de coisa. Isso na tua infância aconteceu, né? Até por uma questão cultural, esse tipo de alimento. Agora que você é adulta, você cresceu, né? Agora você é adulta. Agora isso não faz mais sentido para você. Mas todas as vezes que você se sente ansiosa, todas as vezes que você se sente depressiva, todas as vezes que você está numa situação de estresse, que você precisa de conforto, o que você faz? Você recorre a esses alimentos porque eles te levam lá para o conforto da tua infância. Eles levam lá para a parte da tua infância em que você tinha essa segurança, esse amor. E quando você come alimentos assim, você fica confortável. É como se você estivesse sendo abraçada, como se você estivesse sendo acolhida. Eu conheço gente que nunca conseguiu largar, por exemplo, leite com Nescau. A vida inteira tomou e toma depois de adulto. Eu conheço gente que é viciada naquele bolinho que a mãe fazia desde sempre, nunca conseguiu deixar de lado. Essa é a memória afetiva ao alimento. Ufa! Nossa Senhora, quanta coisa a gente falou hoje, hein? Agora que você tem todas essas informações, qual vai ser a sua atitude a partir de agora? A boa notícia, gente, é que a natureza, ela sabe seguir o fluxo dela, o fluxo da cura. Nós sempre vamos para o caminho da homeostase. O que é homeostase? O equilíbrio. Nós sempre vamos buscar o caminho da cura. O nosso corpo ele é especialista nisso. A gente só precisa tirar do caminho aquilo que faz mal. O rio sempre corre para o mar. Sempre. Essa é uma lei da natureza. O rio sempre vai descer em direção ao mar. O corpo sempre vai buscar a cura. Basta que você tire do caminho aquilo que faz mal, né? Todas as vezes que a gente muda um hábito, ele é difícil, né? Principalmente um hábito que é tóxico, como o hábito do açúcar, como o vício do açúcar. Lembra quando você tinha aquele namorado lá na tua adolescência, que era um namorado tóxico que você tinha, que te fazia mal, que você não percebia na época, mas era assim que acontecia? E teve um dia na tua vida que você conseguiu se livrar dele. Você sofreu, você ficou mal, lembra? Foi horrível, foi triste. Assim que você se separou, assim que você terminou, assim que você rompeu, foi horrível, foi muito triste pra você. Mas depois foi passando, você foi se adaptando, você foi se curando. E quando chegou lá na frente, que você olhou pra trás, você falou assim, meu Deus, por que eu não me livrei desse traste antes? Não é assim que você pensa? O açúcar é a mesma coisa. Quando você romper com ele, quando você diminuir drasticamente o consumo do açúcar, que você se livrar desse vício, no início vai ser tão conturbado quanto. Você vai sentir, você vai ficar no estresse, você vai ter a crise de abstinência, tudo. Mas depois, quando você se adaptar, que o seu corpo se curar, que você chegar lá na frente, você vai falar a mesma coisa. Meu Deus, por que eu não parei antes? Espero muito que esse vídeo tenha ajudado você. Se você gostou, curte esse vídeo, compartilhe com outras pessoas. E se você quiser acompanhar a minha rotina, eu coloco toda a minha vida lá no Instagram. Você pode me acompanhar lá, @JoanaParola, que vai ser muito bom ter você por lá também. Um beijo, até a próxima.